aprender inglês pronúncia purple shirt. Olá e seja bem-vindo a mais esta aula do curso completo de inglês. E obrigado por estar aqui. Eu espero que vocês estejam com bastante interesse para aprender e que vocês estão progredindo, né, no seu aprendizado do inglês. Eu queria contar um pouco de história aqui nessa, né? Quando eu estava no Brasil aprendendo a falar português, eu estava morando em Brasília. Então, vocês podem perceber, né? Eu tenho o sotaque de Brasília misturado com o sotaque de americano. E foi importante para eu aprender isso e difícil para mim, porque foi... No inglês temos um R. O R faz um som, mas no português o R faz vários sons. E dependendo do seu sotaque, ele faz um som diferente. Por exemplo, em Brasília você fala abrir. Então já aí você tem dois R's que tem dois sons diferentes. Abrir, né? E aí abrir tem o R, esse né? que o brasiliense, né, fala. Mas você vai para o sul, vai para São Paulo, por exemplo, tem abrir, né? Tem esse R super grosso. Vai para Nordeste, você tem abrir, né? Não tem R mais, né? Está escrito, mas não está lá. Em outras partes do Brasil, abrir, parece quase espanhol, né? E tem várias maneiras para pronunciar a mesma letra. E para mim foi difícil para ficar, então, é esse ou é aquele? E quando? E por quê? E como? Então, eu sei que é difícil, às vezes, decifrar isso no inglês. Então, qual é o som aqui? Porque tem certas horas que você quer pronunciar, assim, no inglês, da maneira que se pronuncia no português. Isso, e não bate. Todo mundo fica confuso, não consegue compreender o que você está falando. Então, vamos lá. Vamos explicar um pouco. Eu espero que essa dificuldade que eu passei, que eu sei que muitos de vocês estão passando também, essa aula vai te ajudar bastante na pronúncia, principalmente do R, que é a coisa. Então, primeiro, vamos falar sobre o som em si e depois vamos falar sobre quando usar, dar alguns exemplos aí. Então, para começar, vamos lá. Primeira palavra e o som, eu quero que vocês pensem aqui na cor de roxa. Então, roxa, algo roxa, que no inglês é purple. Okay? Purple. Tá vendo aquela pronúncia? Este é o som. Super grosso, né? Dá pra ver que super grosso. Pessoas de São Paulo, interior, né, de São Paulo, é 95% o mesmo som. Então, você fala desse jeito, precisa falar desse jeito, tá? Se você não falar desse jeito, o povo não vai te entender, tá? Então, deixa aquela coisa de, eu não sei, que é um jeito do interior falar, não, chega, tá? É outra língua, é outra coisa. Esse som de no inglês é essencial. Você quer falar inglês, precisa acertar esse som. Então, purr. E aí depois temos esse L, que complica um pouco, né? L, quando está no final do inglês, é simples porque é o mesmo som que temos no início. Então, você tem uma palavra tipo lápis, tem o L, lápis. Né? No inglês, temos o mesmo L, look. É o mesmo L, não tem nada de diferente. Mas no final da palavra no português, você tem papel, você faz um U. Né? No inglês não faz isso. Fazemos papel. Mesmo ele que tem no início, também tem no final da palavra. Entendeu? Mais nada. É assim que funciona no inglês. Mas não estamos focalizando no L, só um comentário aí, né, sobre o L. Mas sim, estamos falando sobre o R que tem aqui, né? Purple. Purple. Tá? E vê que esse U, vamos falar mais sobre isso, esse U não é o vogal. O vogal, sei que isso é difícil e esquisito, né? Mas, por favor, ouve. O vogal é o R. Tá? O vogal é o R. Então, próximo. Shirt. Isso aqui, né? Camisa. Shirt. Tá? Purple. Tem U-R. Shirt. Tem I-R. E a pronúncia é exatamente a mesma coisa. Porque o vogal é o R, não o I ou U. Tá? Próximo.
Aqui. Tá. Heard. Heard. Heard significa ouvido, né? Eu ouvi, ou foi ouvido por mim, algo assim, né? Gramática. Mas essa ideia de ouviu, né? Você ouviu o que ele falou? Did you hear? Um exemplo ruim. Eu ouvi o que ele diz. I heard what he said. Heard, ok? Essa pronúncia. Mas vê aqui novamente. Não é heard. Não. É só R. Silêncio. D. Só tem 3 sons. D. Ok? Heard. Próximo. Verse. Novamente. Vogal diferente, situação diferente, palavra diferente. Mesmo som. Verse. Verse. Okay? Verse é verso ou estrofe, dependendo na situação. Verse. Um estrofe de uma música, uma canção. Verse. E aqui, por último, temos worst. Worst. Worst quer dizer o pior. Não pior, mas o pior. Né? Worst. Ok? So, novamente, O-R aqui, mas a pronúncia é a mesma coisa. Worst. E mais nada. Tá? Bem simples, é muito bom essas coisas aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Temos o R no... O que está acontecendo é super linguístico, é super técnico. Eu não vou entrar nesse nível de explicação, tá? Mas por baixo, né? O R, quando ele está lá, ele é super forte. Tá? Ele é mais forte do que o vogal que vem antes. É maneira simples de pensar, né? Então, você fala purple, aquele R é tão forte que ele apaga o vogal que vem antes. Tá? Então, quando ele está dentro, quando purple, está dentro de uma palavra, está no início da palavra, está no final da palavra, tem exatamente o mesmo som. Então, se eu falar rope, que significa corda, ou se eu falar pour, que significa derramar algo ou encher algo, ou se eu falar Caro, que é uma marca de açúcar aqui, Caro, aí eu tenho a letra R que vai em 3 lugares diferentes, né? Vai no início da palavra, tem rope, que significa corda, rope, né? Tá vendo? Super grosso, né? Rope. E aí você tem, no meio da palavra, você tem caro, né? R, super forte, mesmo som, no início, no meio. E no final da palavra, você tem, qual foi o exemplo que eu dei? Car, vamos falar car. Car, que é carro. Car, um R, novamente, super forte. Car, tá? Então, no inglês, o som é o mesmo. Início, meio, fim. Não muda, que isso é ótimo. É muito mais fácil. Que no português muda, né? No início da palavra você tem roupa, mas no meio da palavra você tem cara, e no final da palavra você tem um monte de coisa, né? Falar. Right? Você tem vários sons que pode ir no final, no português. Mas no inglês é um som, e um som só. Uma vez, pronto, mais nada. É bem simples. E o som é um pouco difícil para produzir, mas quando usar é muito mais simples do que no português, eu acho. Então, dica especificamente para brasileiros falantes do português é o R quando acontece no início da palavra. Muitas vezes, né? Eu lembro disso numa aula com uma aluna que era brasileira, e ela estava tentando falar com uma moça que estava do lado, e ela era da Arábia Saudita. Então, é sotaque diferente, língua diferente, toda coisa diferente. E a brasileira, ela falou respeitar, no português, né, a palavra respeitar, mas ela falou a palavra respect. Okay? Que para o brasileiro, tá quase a mesma som. Respect, respect. Pronto.
Para a moça da Arábia Saudita, completamente incapaz de entender. Porque para o brasileiro, R, R, quase a mesma coisa para vocês. Mas para americano, para pessoas da Arábia Saudita, para chineses, para as pessoas que estão aprendendo inglês de alguma forma, não é a mesma coisa. Aí você mistura os sons, que no português fica tão simples, claro, a mesma coisa. Como você não consegue entender? Respeitar, respect, respect. Eu percebo, né, porque eu falo português, mas americano normal não vai perceber isso. Não vai conseguir. E não é maldade, não estão sendo estúpidos ou ignorantes, nem nada disso. É simplesmente você quebrou uma regra de nossa pronúncia. E, portanto, não sei. Não consigo compreender o que você está falando. Deixa eu pensar em alguns outros exemplos aqui. Estou olhando aqui. Respect, return, restore. São várias palavras. Restaurar, por exemplo, né? Uma palavra de exemplo aqui. Restaurar. Tem o R no início, no português, né? No inglês, temos uma palavra super parecida que é restore. Mas se eu falar restore, eu não faço ideia do que você falou. Restore? Tá. Não consigo entender aquilo, entendeu? E isso é algo que complica bastante para o americano, porque o brasileiro quer falar algo com R no início da palavra e quer colocar esse som de R. E simplesmente não conseguimos entender, porque quando você faz o som de eu penso em H, não R. Você fala restore, ou no inglês, não é? Restore, 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 eu tô com um H no início da palavra na minha mente. Não faz sentido, não é uma palavra, eu não consigo compreender, tá? Então essa é a dica, né, para hoje, essas coisas. R, som de R. Revisar só uma vez aqui. Purple, super grosso, né? Purple. Verse. Verse. Worst. Worst. Parece que alguns cartões caíram. Heard. Heard. Shirt. Shirt. E pronto. Obrigado a todo mundo por estarem aqui. Se você tiver qualquer pergunta, se você gostou do vídeo, por favor, coloca um like aí embaixo. Se você tiver qualquer pergunta sobre isso, sobre esse som, sobre outras palavras, por favor, também coloque aqui embaixo. Eu vou responder pessoalmente para ajudar vocês no que puder. E se você quiser mais, você gostou dessa aula, você quer aprender mais coisas, por favor, vai para o curso completo de inglês.com e aprender sobre o verdadeiro curso completo de inglês que eu fiz, que é horas e horas e horas de eu ensinando, apoiando e dando orientação para vocês. Da mesma forma que temos esses vídeos aqui, tem muito, muito mais dentro do curso completo de inglês. E você somente pode achar lá no curso completo de inglês.com. Então, tenha um ótimo dia e até mais. Tchau!